animais adestrados, palhaços, ilusionistas fazendo truques, acrobatas dando piruetas no ar e, claro, mulheres exibindo suas tatuagens. Isso mesmo, é o programa America's Got Talent. Brincadeirinha. Na verdade, essas eram as atrações de um circo um século atrás. Mas graças à coragem de uma mulher, as tatuagens se tornaram algo mais do que uma estranha atração. O nome dela era Maude Wagner. Ela nasceu em um pequeno condado do Kansas em 1877. Os pais dela viviam em uma fazenda e quando ficou mais velha, Maude resolveu deixar aquela vida pacata para trás. Ela se juntou a um circo itinerante e começou trabalhando como contorcionista. Parecia uma obra do destino. Na época, ela não sabia, mas aquela atitude corajosa mudaria o curso da sua vida. E vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Durante um bom tempo, Maude viajou pelos Estados Unidos, trabalhando em vários espetáculos e apresentações circenses como acrobata. E foi assim que ela foi parar na Feira Mundial de St. Louis, que aconteceu em 1904, no Missouri. Na época, eles comemoravam o centenário da compra de Louisiana. A exposição foi tão grande que durou mais de 7 meses. As delegações de praticamente todos os estados norte-americanos, juntamente com as de outros países, se reuniram para apresentar suas descobertas e invenções recentes. Trupes e artistas individuais foram lá para mostrar seus talentos, e um desses artistas era Gus Wagner. Ele era um ex-marinheiro e poucos anos antes havia encontrado seu verdadeiro chamado entre uma viagem e outra. Durante sua estadia em Java e em Bornéu, ele aprendeu a fazer tatuagens com os índios daquelas regiões. A partir daí, ele resolveu se dedicar à propagação dessa arte especial. Wagner começou viajando com circos, assim como Maude fez. Ele tatuava outras pessoas e ostentava seu próprio corpo tatuado. Pouco a pouco, ele fez mais de 260 desenhos em sua própria pele. Foi por isso que na época ele ficou conhecido como o homem mais tatuado da América. Naquela época, máquinas elétricas de tatuagem já existiam. O tatuador Samuel O'Reilly patenteou a primeira delas em 1891, mas na verdade ele a fez baseando-se em uma das antigas invenções de Thomas Edison. O'Reilly foi quem descobriu a caneta elétrica dele e simplesmente a usou para segurar a agulha de tatuagem. O aparelho fez os tatuadores trabalharem muito mais rapidamente. Embora a máquina fosse muito usada por seus colegas, Wagner preferia a velha técnica hand poke que os homens da tribo haviam ensinado para ele. Para criar uma imagem, ele pegava um palito afiado ou uma agulha, mergulhava na tinta e furava a pele usando a própria mão. Ele usou esse método durante toda a sua vida, se tornando o último dos tatuadores nos Estados Unidos a ainda trabalhar de forma tão arcaica. Então, quando Maude e Gus se conheceram na exposição, ele já era um artista bem estabelecido. As pessoas o chamavam de viajante tatuado. Maude e Gus gostaram um do outro, e reza a lenda que ele pediu Maude em namoro, mas não assim, de graça. Em troca, ele topou ensiná-la a fazer uma tatuagem. Após uma aula mais dolorosa que a outra, Maude ficou tão boa naquilo que conseguia tatuar ela mesma e outras pessoas. Ela se tornou a melhor aprendiz de Wagner e seu mostruário ambulante também. Dentro de pouco tempo, ela estava coberta com quase a mesma quantidade de tatuagens que ele. As tatus dela eram bem diferentes das que estamos acostumados a ver. As borboletas, passarinhos, árvores, mulheres e leões tatuados no peito, braços e pernas dela pareciam ter sido tirados de algum conto de fadas antigo. Ela também tatuou seu nome no braço esquerdo. Analisando pela perspectiva de hoje, esses desenhos podem parecer simples e até infantis, mas na verdade eles eram bem comuns naquela época. O que não era nada comum no começo do século XX era ver mulheres com alguma modificação no corpo. Verdade seja dita, até os homens tatuados eram tidos como criminosos. Mulheres tatuadas, então, eram algo raríssimo. E a sociedade achava que elas fossem loucas, e tinha gente que até as consideravam aberrações. As pessoas pagavam para vê-las nos populares museus de 10 centavos e em espetáculos da mesma forma que pagavam para ver algum animal exótico ou show de mágica. Então não é de se estranhar que muitas mulheres tenham se tatuado só para ganhar o pão de cada dia. Algumas até inventavam histórias mirabolantes, dizendo que os índios as tinham capturado e marcado seus corpos. Mas isso, claro, tinha uma explicação.
Nos anos 1850, a história de uma adolescente com marcas misteriosas no rosto chocou os Estados Unidos. Olive Oatman foi raptada pelos índios e acabou vivendo com a tribo Mojave. Depois de alguns anos, ela conseguiu fugir, mas a essa altura eles já tinham tatuado o queixo dela, coisa que era comum na tribo, mas muito estranha para as outras pessoas. Depois disso, ela viajou pelos Estados Unidos contando histórias sobre os infortúnios de sua vida. O livro que conta a história de vida dela foi um best-seller. Décadas depois, artistas circenses usavam as aventuras de Olive como inspiração para criar as suas próprias. Mas não era o caso de Maud. Ela se dedicou a essa arte por ter se apaixonado por ela. E enquanto a aprendia, acabou se apaixonando por seu professor também. Gus e ela se casaram poucos anos depois de se conhecerem. A união deles pode ter sido bastante incomum, mas eles eram parceiros em todos os aspectos. Eles moravam e trabalhavam juntos e, claro, também tatuavam um ao outro. Juntos, eles iam de uma extremidade à outra dos Estados Unidos, trabalhando em circos e, mais tarde, no teatro de variedades, chamado de vaudeville. Claro, por causa dos costumes da época, no começo eles tiveram que fazer apresentações ao vivo, entretendo as multidões de feiras e festivais. Mas a paixão deles era fazer tatuagens. Maud foi a primeira mulher tatuadora dos Estados Unidos e, diferentemente de outros mestres da época dela que recorriam a equipamentos especiais, ela continuou usando o método hand poke que havia aprendido com seu marido. Ela começou tatuando seus amigos do circo. Dentro de pouco tempo, ganhou novos clientes que queriam desesperadamente ter um dos trabalhos de Maud na própria pele. A arte da tatuagem chegou aos Estados Unidos pelas regiões litorâneas, quando os primeiros marinheiros tatuados voltaram de suas viagens. Maud e Gus foram os responsáveis por levar essa arte para as demais regiões do país, onde as pessoas nunca haviam visto alguém tatuado. A tatuagem, que antes era tida como algo vergonhoso e ofensivo, se tornou uma forma de arte, e grande parte disso se deve ao casal Gus e Maud. Só porque eles eram artistas. Na verdade, eles fizeram de tudo para ter alguém que tomasse conta daquele negócio de família. Em 1910, a filha deles, Loteva, nasceu. Como ela viu muito mais tatuagens do que qualquer outra criança na época dela, não havia dúvida sobre o futuro trabalho dela. Pode-se até dizer que ela estava super ansiosa para seguir os passos de seus pais. Ela fez sua primeira tatu quando tinha apenas 9 anos de idade. O mais surpreendente é que durante sua vida inteira ela jamais fez uma única tatuagem no próprio corpo. No começo foi por causa da mãe dela. Isso pode lhe surpreender, mas Maud, por algum motivo, proibiu Gus de tatuar sua própria filha. E acho que Loteva era uma filha bastante leal, pois depois disso ela resolveu que se seu próprio pai não podia tatuá-la, ninguém mais poderia. E assim como seus pais, Loteva nunca usou uma máquina de tatuagem para fazer seu trabalho. Ela preferia usar o método tradicional. Afinal, foi assim que a família dela fez história. De certo modo, Maud abriu caminho para muitas outras mulheres corajosas que se tornaram tatuadoras, apesar de todos os preconceitos. Durante os anos 30, foi a vez de Millie Hall sacudir o mundo das tatuagens. E o mais curioso é que as histórias dessas mulheres tiveram algumas semelhanças curiosas. Para começar, Hall também estreou em um circo, mas como dançarina. Pouco depois, ela descobriu que ganharia mais dinheiro se fosse tatuada. Não demorou muito e ela já tinha coberto o corpo inteiro de tatuagens. E o homem que tatuou a pele dela pela primeira vez foi Charlie Wagner. Antes, deixa eu esclarecer as coisas. Não. Infelizmente, ele e a família de Maud não eram parentes, então o sobrenome era só uma coincidência. Mas Charlie era uma lenda. Você lembra do Samuel O'Reilly que inventou a máquina de tatuar? Em 1904, Wagner patenteou uma versão modificada dessa máquina. Mais tarde, ele ocupou o mesmo estúdio que tinha sido de O'Reilly. Viu só? Parece que tudo está interligado nessa indústria. Depois de apresentar a Hall o mundo dos tatuadores, ela acabou virando uma tatuadora também. Em 1936, um artigo sobre ela apareceu na revista The Family Circle. Lá estava ela, com toda a sua glória, demonstrando seu extraordinário talento entre as notícias de celebridades e dicas para donas de casa. Acho que isso deve ter sido bastante inspirador para outras mulheres cujas vidas estavam muito além dos estereótipos. No fim dos anos 30, Millie já tinha seu próprio estúdio de tatuagem chamado Tattoo Emporium.
Ele ficava dentro de uma barbearia na rua Bowery, na cidade de Nova York. Ela era uma das poucas mulheres que trabalhavam nessa área, e a propósito, ela foi muito importante para mestres de tatuagem e fãs por décadas. Hoje em dia, mulheres com muitas tatuagens já não chocam ninguém, e o número de tatuadoras está crescendo cada vez mais. As modificações corporais se tornaram não só uma arte, mas uma forma de empoderamento. As tatuagens fazem muitas mulheres se sentirem livres e fortes. E isso graças àquela ousada acrobata que não teve medo de usar seu corpo como uma expressão artística. E aí, quais outras artistas lhe inspiram? Conte pra mim nos comentários. Se você tiver aprendido alguma coisa nova hoje, deixe um like para esse vídeo e o compartilhe com um amigo. Ei, espere, não vai fazer uma tatuagem ainda. Temos mais de 2.000 vídeos super legais esperando por você. Basta escolher o da direita ou da esquerda e clicar. Junte-se a nós no lado incrível da vida.